Olá, vamos dar início à segunda aula do módulo 6, Controle Fitossanitário em Olerícolas. Na aula de hoje nós vamos tratar especificamente sobre os insetos praga. Primeiramente a gente precisaria definir o que são os insetos. Eles são animais que possuem o corpo dividido em segmentos. Daí o nome insectum, que é o particípio passado do verbo insecare, que quer dizer cortar em partes. Né? Então, os insetos são divididos em segmentos. Né? Como características, a gente pode dizer que é a maior classe do reino animal, com mais de 800 mil espécies conhecidas, e os insetos vivem espalhados em todo o mundo, desde as regiões polares até as zonas tropicais, passando por rios, mares e oceanos. Obviamente que nas regiões tropicais, essas onde que a gente produz é a região onde que há a maior diversidade e quantidade de insetos identificados. Então essa aqui seria a imagem de um inseto, né? A vista dorsal de um inseto geral, aonde que a gente tem o que? As características. Primeiro, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Né? A cabeça do inseto possui um par de antenas e 3 pares de mandíbulas. Não dá para a gente ver na imagem. Todos os insetos possuem 3 pares de patas ou pernas, né? Mas nem todos os insetos possuem asas. Então essas são as características principais desse filo. Né? A maioria desses animais alcança a maturidade por meio da metamorfose, ou seja, por meio de mudanças. E diante disso a gente pode dividir os insetos em 2 grandes grupos. Né? São aqueles insetos que possuem um ciclo completo, chamado também de holometabolia, onde que o ciclo dele vai de ovo, passando a lagarta, depois pré-pulpa, pulpa, mariposa e fecha lá o ciclo ovipositano. Né? Então vejam que aqui, nesse caso, né, de uma lagarta militar, né, uma lagarta comum aí das pastagens, que ataca também as olerícolas, ele pode aqui variar, né? Um dia ovipositano, de ovo a lagarta 4 dias, depois até pré-empulpar 22 dias, ou seja, o ciclo completo vai variar aí de 30 a 40 dias. Né? Aqui a gente tem um outro inseto, um percevejo, né? Que tem o ciclo incompleto ou hemimetabolia. Né? Então nós temos aqui o adulto que vai ovipositar, esses ovos, né? Vão lá produzir as ninfas, né? As ninfas vão crescer, vão mudar de tamanho até se tornarem adultas. Né? Nesse caso aqui o ciclo é um tanto mais longo do que a gente visto aqui no ciclo da lagarta. Então isso tudo para a gente observar que nem todo inseto no seu ciclo de vida ele se transforma numa lagarta ou numa fase larval. Né? Em alguns casos o inseto jovem, né, aquele pequeno inseto não pronto, né, não maduro sexualmente, né, ele já tem as características, uma conformação muito próxima, né, do que ele será o adulto, né, diferente aqui dos insetos que cumprem o ciclo completo. Aí passando aqui para insetos praga, né, é definido como todos os insetos que em algum momento do seu ciclo de vida podem competir com o homem por alimento, matéria-prima, bem-estar ou outro. Né? Por exemplo, um pernilongo a gente pode considerar como uma praga, né? Não uma praga lá para as hortaliças, para as olerícolas, mas uma praga doméstica. Né? A gente pode ter traças de livro, então é uma praga lá dentro das bibliotecas. Mas o que importa aqui para o nosso curso seriam os insetos pragas que atacam as olerícolas, que são em grande número, né, e importância. Não é possível dizer que um inseto encontrado sobre uma planta qualquer tenha, né, uma importância econômica, seja uma praga. Então a gente tem que identificar isso.
a maior parte das espécies de insetos, ou seja, 98% delas, não se enquadram nessa categoria. Ou seja, essas espécies todas fazem parte de um delicado e importante equilíbrio biológico natural, cuja perturbação pelo homem pode resultar no aparecimento de pragas. Aí sim, então a gente tem que imaginar que no ecossistema existem pragas, insetos benéficos e insetos maléficos. Normalmente esses insetos benéficos estão atuando no equilíbrio, né, de modo a não deixar que esses insetos maléficos se tornem pragas em determinada região. Então por isso que é falado, né, que é um delicado e importante equilíbrio biológico natural, né? Passado a entender o que são insetos, depois a gente comentou o que seriam insetos praga, a gente vai ter que definir o que seria uma injúria, né? Esse termo é muito importante porque a injúria é definida como o efeito negativo de um determinado inseto na fisiologia da planta ou na citologia da planta, né? Ou seja, é o resultado do ataque, né, em uma planta. Se o inseto se alimenta da parte da folha da planta, por exemplo, reduzindo a sua área foliar e sua capacidade fotossintética, essa é considerada uma injúria, né? E ela não provoca necessariamente danos, uma vez que algumas plantas possuem um certo nível de tolerância em relação ao ataque de insetos. Ou veja, você pode ter um inseto causando uma determinada injúria numa planta, que a gente vai ver algumas imagens mais à frente, porém não está causando dano, tá? Inclusive, existem plantas que respondem às injúrias até certo ponto, aumentando inclusive a produtividade, né? Provavelmente porque essa planta reconhece que tem um estresse ambiental sério e que ela tem que produzir mais, né, para ela perpetuar a espécie. Então vejam, o dano, por outro lado, está diretamente relacionado à perda de utilidade da planta, seja na sua produtividade, na qualidade do produto final, por exemplo, né? E esse dano ocorre, via de regra, em resposta à injúria, quando essa for severa. Ou seja, a injúria ocorre quando a gente observa uma diminuição na produção ou algum aspecto qualitativo decorrente da infestação dos insetos ali presentes, ou seja, das injúrias que foram ocasionadas por aqueles insetos. Então, injúria, dano, né? Os danos observados pelos insetos às plantas são variáveis, podendo ser observados em todas as partes. Então a gente tem insetos que são especializados em atacar o sistema radicular, insetos especializados em atacar o caule, o coleto, se alimentar do coleto ou broquear o coleto, né? Causar minas, então é variado, né? E esses danos que a gente observa depende da espécie que a gente está levando em consideração, da densidade populacional, do estágio de desenvolvimento da planta, da estrutura do vegetal atacada e da duração desse ataque. Esse ataque, né, vai levar a um maior ou menor prejuízo, dependendo disso tudo, né? E esse prejuízo pode ser tanto quantitativo, que é facilmente calculado em quilogramas por planta, toneladas por hectare ou plantas por hectare, né? Ou mesmo qualitativo, onde que você tem lá uma perda de qualidade, por exemplo, a redução do tamanho da cabeça do alface, ou então a diminuição no tamanho, né, o peso daquele fruto colhido, entre outros aspectos qualitativos que a gente inclusive pode ver lá na última disciplina desse curso, né? Um aspecto importante que a gente tem que destacar é uma área que trata especificamente sobre insetos, né, que a gente denomina de entomologia econômica, né? Isso aí que vai definir realmente qual é o momento adequado para a gente realizar alguma prática de controle, né,
do tipo uso de inseticidas. Um exemplo, né? Então, para isso, a gente define aqui o que seria o dano econômico, né? O dano econômico nada mais é do que a perda econômica causada por uma população de insetos, ou seja, é definido como qualquer perda econômica decorrente de uma injúria. Então, você tem lá um inseto, ele injuriou a planta, você compara com uma planta não injuriada, né? Você consegue definir qual que seria esse dano econômico, né? Quando esse dano se torna significativo, disse que aquele inseto se tornou uma praga, né? Mas como que a gente define isso, né? Como que a gente observa se ele é significativo ou não? A gente observa isso por meio da medição do nível de dano econômico. O nível de dano econômico nada mais é do que a densidade populacional, ou seja, a quantidade de insetos que causam um prejuízo econômico, ou seja, o dano econômico para uma cultura de igual valor ao custo de controle. Ou seja, eu gasto R$ 100 para aplicar um determinado prática de controle. Não precisa ser só inseticida, não. Pode ser uma catação manual do inseto, né? Vamos dar um exemplo assim. Se eu gasto aqueles R$ 100 para isso, a minha perda, o meu dano econômico causado por aquele inseto tem que ser superior a R$ 100 para que seja viável economicamente eu realizar aquela prática, né? Do contrário, eu vou tomar a decisão para não realizar aquele controle que é disponível para mim naquele valor, né? E esse nível de dano econômico, pessoal, ele depende não só do dano causado pelo inseto, mas também do valor do produto no mercado. Vamos dizer que um pequeno dano econômico já me leva a uma perda grande de R$ 200, R$ 300, né? Comparando-se aos R$ 100 que eu gastaria para fazer o controle, então imediatamente eu realizo aquele controle, né? Eu gasto R$ 100 e vou deixar de perder mais outros 200, né? Totalizando 300 nessa conta fictícia que eu estou fazendo. Depende também do custo dos insumos utilizados na cultura, incluindo os inseticidas, e da mão de obra de controle, né? Tem algumas práticas aí de controle de insetos que realmente são muito baratas, né? Como eu já dei aqui o exemplo, né? A catação manual feito lá pela dona de casa naquele canteiro na horta doméstica que ela possui. Então o custo para se realizar essa prática é muito barata, né? É somente o tempo que aquela dona de casa despende aqui naquela atividade. Agora, se você imaginar uma lavoura de tomate, aonde que os inseticidas podem possuir um valor elevado, a mão de obra é cara, então tem uma série de aspectos que são definidos, né, para se chegar à realização desses cálculos de nível de dano econômico, né? Mas isso tudo é muito fácil de ser encontrado hoje nas literaturas especializadas para cada cultura, aonde que a gente tem lá a descrição da praga, né? Ou seja, quais são as características de diagnóstico daquele inseto praga, quais são as injúrias que aquela praga pode causar, quais são os danos observáveis e qual é o nível de dano econômico, né, comumente praticado para aquela praga naquela região, né, de produção. Então esses valores são facilmente encontrados. E o nível de controle é o que? É a densidade populacional em que as medidas de controle devem ser adotadas para evitar que uma determinada população de insetos atinja o nível de dano econômico. Ou seja, né, se eu vou gastar R$ 100 para fazer aquele controle, eu tenho lá que quando eu observo 10 insetos na minha amostragem, né, aqueles 10 insetos já me infere que é a hora de eu fazer uma aplicação, é o nível de controle que eu devo praticar antes que se chegue ao nível de dano econômico, ou seja, antes que eu comece a ter perdas econômicas, né? Então aqui esse gráfico que a gente colocou também como exemplo lá na apostila que vocês estão lendo, né? A gente observa aqui o que a gente chama de nível de equilíbrio, né? Que é a densidade populacional média de algum inseto genérico
durante um longo período de tempo que não causa prejuízo econômico para a cultura. Então você tem ali uma determinada população de inseto que tem um nível de equilíbrio, né, que vai variando aqui no tempo, né, e que fica longe do meu nível de controle, ou seja, eu posso ver o inseto dentro da lavoura, né, seja ela de tomate ou de quiabo ou de que cultura for, né, não tem problema, a gente suporta isso, mas em determinado momento, quando há um desequilíbrio, né, esse desequilíbrio pode ser natural pelas alterações climáticas ou mesmo por eu estar aplicando um outro agrotóxico que leva ao desequilíbrio daquela população, então aquela população de inseto pode incrementar rapidamente, ela sobe atingindo o nível de controle que eu defini previamente, né, com auxílio aí do meu técnico ou por meio das leituras que eu já fiz sobre aquela praga naquela cultura, e a partir daquilo que atinge-se aquele nível de controle, eu realizo um controle, né? Esse controle é variado, ele pode ser feito, né, por meio da aplicação de um inseticida, quando for o caso. Ele pode ser feito pela aplicação de um produto biológico, quando for o caso. Ele pode ser feito por algum método físico, ou seja, existe lá uma diversidade grande de práticas, né, que eu posso realizar para realizar esse controle, né? Esse controle, obviamente, que ele já foi calculado previamente, né, e disponível nessas cartilhas que a gente tem de exemplo aí na literatura. Fiz o controle, dando um exemplo mais prático que a gente possa dar, mas não é o primeiro e mais fácil, né? Seria a aplicação de um inseticida. Então é feita uma realização de uma aplicação de inseticida, sempre orientado por um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. Após a aplicação e tendo o efeito esperado, né? Aquele inseticida, quando ele é receitado por um agrônomo, ou seja, a gente espera que ele tenha um efeito, imediatamente essa população de inseto parte e começa a cair, né? Voltando novamente ao o nível de equilíbrio, né? Até lá a época da minha colheita. Então esse aqui é o gráfico que vocês têm lá na apostila que está explicado, né? Não só para praga-chave, mas para praga secundária e praga severa, né? E tá aqui acima, né, que para culturas, para cultivos comerciais é necessário que a gente realize o monitoramento constante daquela lavoura, né, para se ter uma noção exata de como que essa população de insetos está variando dentro daquele local, naquele momento de plantio, né, até o final da safra e, se necessário, em algum momento a gente realizar o controle antes que se atinja lá o nível de dano econômico. A gente pode aqui separar os grupos, as pragas em dois grupos, né? Que são as pragas succionadoras e mastigadoras. É importante eu falar isso porque algumas pragas succionadoras causam injúrias, né, como enrolamento das brotações, das folhas novas, né? Aqui vocês estão vendo o enrolamento do limbo foliar pelo ataque de um pulgão, mas podem também levar o que? A disseminação de vírus, né? Então existe aí uma série de vírus que são levados pelos insetos até as plantas, né? Que vão levar a queda na quantidade e na qualidade do produto colhido. Por outro lado, a gente apresenta aqui insetos mastigadores, né, que causam injúrias diversas, né, se alimentam ali do sistema radicular, elas cortam o coleto da planta, fazem brocas aqui, né, esse caso aqui é um coqueiro broqueado, né, vai levar aminas, né, aqui nas folhas, as formigas se alimentam, né, cortando o limbo foliar e perfurações nos frutos. Então, nesse caso, os insetos realmente vão lá naquele tecido em que ele é mais adaptado a se alimentar e vai causar injúria localmente. E muitas das vezes não há transmissão de viroses nesses casos, né?
É óbvio que a gente tem que estudar caso a caso, né? Mas o mais comum é que as viroses sejam transmitidas por aqueles insetos succionadores, né? E não dá para a gente falar assim, qual que é o pior, qual que é o menos pior, né? Mastigador ou succionador. Ambos, né? Quando atingem o nível de dano econômico, vão causar prejuízos ao produtor, né? Partindo aqui para uma parte final, né, eu gostaria de destacar algumas medidas de manejo que estão além daquelas que eu coloquei na nossa apostila, né? As pragas devem ser monitoradas diariamente, então você tem que ter um sistema de monitoramento para que o início da infestação seja detectado. Deve-se consultar sempre um técnico especializado para receber as orientações ou estudar isso previamente, né? Não é que a gente indica o consultar o técnico que o próprio olericultor, o produtor não possa fazer. Pode fazer, né? Existem cartilhas que vocês vão poder verificar lá quando virem as culturas propriamente ditas, né? Se vocês não virem, vocês podem questionar aí os demais professores que estão atuando nesse curso, que eles vão poder indicar, né, qual a melhor forma de monitoramento, a definição do nível de dano econômico para aquelas pragas naquelas culturas, né, a avaliação dos riscos e a tomada de decisão. Vejam, a tomada de decisão que eu comento aqui é de esperar um pouco, refazer meu monitoramento, fazer a aplicação de alguma prática de controle ou ainda não fazer aplicação nenhuma, né? Então você tem essas definições aí que podem ser utilizadas. De modo geral, o que a gente pode fazer? Tomar como cuidado para manejo de pragas em olerícolas, né? Plantar sempre sementes e mudas de boa qualidade adquiridas de empresas idôneas, né? Porque várias pragas podem ser levadas do viveiro para o campo de transporte, para o campo de produção, né? Tanto pelas mudas quanto pelas sementes. Plantar cultivares resistentes e adaptadas às doenças e principalmente às doenças transmitidas pelas pragas mais comuns na região. Então, quando a gente vai definir o plantio, por exemplo, de um tomate, a gente teria que definir lá quais são as variedades mais resistentes a determinada virose, né? Porque a gente sabe da presença aí dos insetos que levam, né, esse vírus lá para a nossa plantação. Realizar o controle de ácaros, pulgões, moscabancos e trips desde a sementeira, né, desde do viveiro, por meio de inseticidas ou isolamento com proteção de tela antiafídeos, pois esses insetos são vetores de viroses, né? Então, as telas antiafídeos é uma forma de se evitar, né, a disseminação desses vetores dentro dessas viroses, né, dentro de estufas. Utilizar estacas novas ou desinfectá-las, como é o caso aí de plantas que são tutoradas, né, como é o tomate. Usar fitilho, né? Plantar em áreas onde não tenha sido plantadas espécies hospedeiras nos últimos 3 anos. Então a gente recomenda, né, você realizar um vazio sanitário por um período em algumas áreas, né, quando você tem lá uma incidência muito alta de pragas, principalmente do solo. Mas além de pragas, a gente pode falar também dos fitonematóides, que são pequenos vermes que vão se alimentar do sistema reticular das plantas, além das doenças de solo, né? Então isso aí seria uma medida para problemas fitossanitários em geral. Fazer uma boa sistematização do solo e aração profunda para a eliminação das pulpas dos insetos no solo, né? Muitos insetos vão empupar ali. Adubar corretamente, conforme definido em análise de solo. Manejar corretamente das irrigações, né? A água em excesso ou em falta pode levar a problemas, né? Inclusive redução na resistência das plantas ao ataque dessas pragas e posteriormente à ocorrência de doenças. Inspecionar a lavoura com frequência, né? Para observar os problemas desde o início da produção, porque depois que você tem uma redução grande do número de plantas por área plantada, né? Ou seja, o estande fica muito difícil, né, de você obter lucro ou obter aquela produção que você precisa, né,
para se alimentar lá. Evitar o trânsito de pessoas ou máquinas desnecessariamente, sempre imaginando que aquilo ali pode ser um veículo de transporte desses insetos. Destruir restos culturais, enterrando ou queimando, né? Hoje a gente prefere fazer o enterrio, né? As queimadas, principalmente no período de seca, são muito perigosas. Fazer a rotação de cultura com espécies diversas, então a gente sempre recomenda realizar o plantio de uma espécie, por exemplo, gramínea, após o cultivo de uma olerícola, ou plantio de uma pastagem, ou plantio de uma outra espécie que seja muito diferente daquela que você está realizando o plantio, né? A gente tem que se lembrar que as espécies elas são agrupadas em famílias, né? Por exemplo, a família da Solanácea. Então, a família da Solanácea comportam lá os tomates, a batata, o pimentão, as pimentas, né? Então, essas plantas não podem ser utilizadas no sistema de rotação. Você tem que introduzir, né, realizar o plantio de outras espécies diversas, né, diferentes dessa família. Então, quando você tem lá uma horta pequena, como que você faz isso? Você vai fazer por meio dos canteiros, né? Então, um canteiro você planta cenoura, no outro alface, no outro lá tomate, no outro pimentão. No próximo ciclo, né, quando você puder, você vai, né, tira a cenoura daquele canteiro, coloca lá, faz o plantio do tomate, vai fazendo isso, né, durante os anos de cultivo, né, e em alguns anos, se possível, né, você realizar o pousio, né, que é deixar aquela área, inclusive isenta de espécies. Por fim, aplicar inseticidas somente com a orientação do técnico. O técnico é um profissional capacitado para fazer essa indicação. Hoje no Brasil, toda a indicação de agrotóxicos ela é feita sob a utilização de receituário agronômico. E o profissional que é habilitado para emitir essa receita, né, é o engenheiro agrônomo ou técnico em agropecuária, né? Então esses são os dois profissionais que estão habilitados para tal, né? E lembrando, pessoal, que lá na apostila a gente colocou lá todos os demais métodos de controle de pragas que vocês vão poder ler, né? Métodos genéticos ou controle genético, controle físico, controle químico, controle biológico, controle cultural. Então são várias as formas de controle que você pode realizar, né, preventivamente para que esses insetos não atinjam o nível de controle, né, ou seja, que não seja necessário você fazer uma aplicação, por exemplo, de um determinado inseticida ou mesmo que seja biológico, correto? Então, muito obrigado, realizem a leitura da apostila, façam as atividades propostas e até mais.